Olá a todos, este é o canal Geografia na Amazônia e eu sou o professor Daniel Fernandes. E o tema de nosso vídeo de hoje será os conceitos básicos da geografia. Então, dentro desses conceitos, nós iremos explicar o conceito de espaço geográfico, o conceito de lugar, né, com a professora Ana Fani Alessandri, o conceito de região na visão do professor William Vicentin, o conceito de paisagem na proposta de Milton Santos e o conceito de território em suas múltiplas perspectivas. Então, são esses os conceitos básicos da geografia que nós iremos trabalhar neste vídeo de hoje, né? Então, inicialmente, o primeiro conceito que nós iremos trabalhar é o conceito de espaço geográfico. Sabemos que o conceito de espaço geográfico, na realidade, atualmente é o objeto de estudo da geografia enquanto ciência. Então, aí nós temos esse conceito na visão dos geógrafos Moreira e Ceni, né? Então, eles dividem o conceito de espaço geográfico em três partes, formado pelas formas naturais, fauna, flora, rios, etc. Formas criadas pelo trabalho humano, cidades, portos, aeroportos, qualquer tipo de objeto que o ser humano constrói, em conjunto com as relações na vida em sociedade, que pode ser econômica, social e cultural. Eh, então, com relação às relações da vida em sociedade, essas relações econômica, social e cultural, elas provocam de forma permanente mudança no espaço geográfico, né? Porque para você desenvolver uma relação econômica, você precisa tirar do meio natural alguns elementos que vai provocar mudanças, assim também como relações sociais, porque a gente não se relaciona no espaço, a gente se relaciona no concreto. Então, na realidade, essa ideia do espaço geográfico a gente pode comparar como uma casa, né? A sua casa está pronta? O espaço geográfico ele nunca está pronto, assim como a nossa casa nunca fica pronta. Porque sempre a gente está modificando, a partir da mudança que ocorre na nossa vida, a gente também modifica a nossa casa. Então a gente pode comparar a nossa casa como se fosse o espaço, né? A gente melhora de renda, modifica a casa, aumenta as famílias, a gente constrói mais um outro quarto, né? E essas relações nós temos exemplo aqui de algumas relações econômicas, né? Seja pegando ônibus, comprando na feira, andando de mototáxi, indo na padaria, comprando peixe, no caso aqui dessa feira do peixe aqui em Santarém, né? Então são todos exemplos de relações econômicas. E relações sociais nós temos diversas, né? Temos a questão da gente sair com um amigo no barzinho, bater um papo, unir a turma, né? E temos no mundo digital hoje o relacionamento social não presencialmente, mas através usando os meios de comunicação, né? Então são formas de relacionamento. E também a questão das relações culturais, aquelas relações que nos identificam, no caso do Brasil, seja o carnaval, aqui de Santarém a festa do Saeré. Então essas relações culturais elas acontecem no concreto, num local determinado. E para a gente se relacionar, então tem que extrair elementos da natureza. E agora a gente vai falar sobre o conceito de lugar, da professora Ana Fani Alessandri Carlos. Então ela diz assim, ó: o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, através do corpo, dos sentidos, do espaço de seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua, e nesse sentido poderemos afirmar. Então a gente não pode falar, por exemplo, a minha cidade é o meu lugar, porque a gente não conhece todos os lugares da cidade. Então, o lugar é um local apropriável do nosso cotidiano, né? Pode ser na nossa casa, né, junto com a nossa família, pode ser a gente indo em locais conhecidos, alguns barzinhos, com alguns colegas, ou então a gente frequentando a escola, né? Então são locais que a gente pode dizer que são locais clássicos conhecidos, né? Nossa rua, nossa escola, nossa casa. Então todos são exemplos de lugares que a gente pode destacar, né? Eh, E aqui no caso da nossa região, da Amazônia, né, nós temos alguns exemplos que a gente pode considerar o lugar, né, uma comunidade, uma pequena comunidade como essa que a gente está vendo nessa foto, comunidade tradicional, a gente pode considerar o lugar, né?
Temos o exemplo aqui no caso da escola aqui na Amazônia, né, em vez de ir de ônibus ou de bicicleta, as crianças vão de canoa, né, ou de rabeta, como a gente está vendo aqui. Também podemos dizer que é um exemplo de lugar na Amazônia, né. Outro exemplo de lugar, no caso, as comunidades indígenas. Sabemos aqui que nossa região tem centenas de comunidades indígenas que, pela sua integração, muitas vezes a morada só no local, a gente também pode considerar como sendo um lugar, no caso, essas comunidades. E outro exemplo que nós podemos destacar é com relação, por exemplo, às comunidades quilombolas, né, pela sua integração, pelo seu tamanho, também a gente pode considerar como sendo um lugar. Isso é um lugar típico aqui da nossa região. Bem, agora nós iremos trabalhar outro conceito, na visão do professor Milton Santos, que é o conceito de paisagem. Ele diz assim: tudo aquilo que nós vemos, o que nossa vista alcança é a paisagem. Aquilo que pode ser definida como o domínio do visível. Mas a paisagem, ela não tem apenas a cor, aquilo que a gente vê, mas ela tem som, ela tem odor, ela tem movimento, ela tem volume. Nós podemos pegar a paisagem. Então, normalmente a gente associa muito o conceito de paisagem com aquilo que a gente vê. Mas é o que a gente vê, mas não só o que a gente vê, mas é o que a gente pega, o que a gente ouve, o que a gente sente, o cheiro. Então a paisagem é muito associada com uma coisa bela. Nós temos aí a praia de Alter do Chão, é uma imagem bonita, a gente associa muito com beleza. Mas também aqui na nossa região, na Amazônia, temos infelizmente este outro tipo de paisagem, que são as queimadas que acontecem. Então a paisagem ela pode ser bonita, mas ela também pode ser feia. Então a paisagem não é só a beleza. Então o professor Milton Santos diz assim: a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é apenas uma, cada pessoa vê de forma diferenciada. Dessa forma, a visão das coisas materiais é sempre deformada. Então, o professor diz o seguinte, que então, a interpretação da paisagem é de acordo com a pessoa que vê. Então, você tem uma mesma paisagem, mas a interpretação dessa paisagem se dá de forma diferente. E o conhecimento não é aquilo que a gente vê, não é só descrever o que a gente vê, mas a gente tentar entender aquilo que a gente vê. Como se formou a paisagem, né. E, nesse caso, o conceito específico é o conceito de região. Então a gente fala na visão do professor William Vicentini, tá, ele fala assim: "O que é região? É uma área do espaço que pode ser individualizada por uma característica". Então, assim, no caso, são características específicas, pode ser uma bacia hidrográfica, pode ser o clima, pode ser o relevo. E agora nós estamos já falando sobre o conceito de território. Características centrais do território, relações de posse, poder e domínio, o vigoramento de determinadas leis, né. Nós não temos essas são as características centrais do conceito de território, mas nós não temos só um tipo de território. Nós temos várias concepções de território: concepção naturalista, perspectiva idealista cultural a partir de grupos, tradição jurídico-política, quer dizer, o território criado por Estado, a concepção econômica do território, no caso, a ideia de que as corporações, as empresas, elas criam território, né, como fala o professor Milton Santos. Então, neste primeiro momento, nós falamos sobre a concepção naturalista. Compreende duas definições, uma estabelecida pelos animais e outra que envolve o comportamento natural dos homens. Então, neste caso aí, a gente está entendendo o território a partir de uma analogia com a biologia, né, que se chama darwinismo social. Então, quando as ciências humanas ainda não tinham objetos muito desenvolvidos, se utilizou de objetos das ciências naturais para poder tentar entender, explicar a realidade humana a partir de uma visão da perspectiva de Darwin, que estudava o meio animal. Aí nós temos aí a foto de vários animais territorialistas, como nós seres humanos também somos territorialistas. Já por sua vez, na perspectiva da idealista cultural, olha, analisa o uso do espaço vivido e as relações culturais que nele se estabelecem. Entende-se que os laços com o território são mediados por valores materiais e também pelos culturais, espirituais, simbólicos, afetivos e pela noção de pertencimento. Então, neste caso da perspectiva idealista cultural, nós estamos falando o conceito de território a partir
no caso da visão de grupos, então a gente fala de territorialidades, né. Então, assim, nós temos o exemplo da atuação de alguns grupos nas áreas urbanas, né, como a gente está vendo a questão dos skatistas, questão de moradores de rua, são exemplo de grupos que se apropriam do espaço, né. E na percepção do professor Milton Santos, ele fala na concepção econômica, é quando as empresas territorializam o espaço. Então, na realidade, nós temos a mudança de um país, a mudança de cidades a partir do interesse dessas corporações que querem se instalar nesse espaço. Então, a gente poderia dizer que o espaço das empresas, a gente poderia dizer até que seria um mercado